Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio do Ócio Saudável com meu amigo Vinícius. Oi, Rafa, estamos aqui hoje num episódio fantástico e esperamos que vocês gostem também. Sim, um convidado muito importante, né? Principalmente para nós médicos. Vindo da capital baiana, direto à Vitória da Comissão. Acabou de chegar. Acabou de chegar, né? Acabou de chegar. Luiz Felipe Boa Sorte, advogado, formação em advogado na Universidade Católica de Salvador, pós-graduação em Direito Médico pela mesma universidade e também, cheio de coisa, hein? Uma pós-graduação em Compliance, né? Em saúde. Compliance, né? Pelo Einstein? Pelo Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. É um curso, na verdade. Não é... Bem-vindo, né? Tanto ao nosso podcast e à nossa cidade. Muito obrigado, Rafael, Vinícius, pelo convite. É uma honra estar aqui. Demorei, mas cheguei, né? Alguns percalços na... Chegou com saúde, graças ainda bem. a Deus, na viagem. Mas estamos aqui para bater esse bate-papo aí sobre direito médico, sobre empreendedorismo, né? Na verdade, também. E assim, como você já me apresentou, me chamo Luiz Felipe, sou natural daqui de pertinho, de Guanambi, mas moro em Salvador já há quase 15 anos, né? Tenho formação em Direito pela Universidade Católica e especialidade nessa área do direito médico e da saúde, né? Então, sou um jovem também entusiasta da tecnologia, né? Então, gosto muito. E estamos aí para bater esse bate-papo. Gostei do jovem também. Me senti jovem também. Fiquei feliz. Ganhou o dia, né? Ganhamos o dia. Ô, Luiz, aproveita então, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória de vida, até você chegar à sua profissão. Como é que foi isso? Como é que você decidiu seguir a carreira do direito? Como é que você decidiu empreender? Pronto, vamos lá. Na verdade, eu venho de uma família eminentemente de advogados, né? Meu pai é advogado, meu tio também advogado, né? Então, assim, eu sempre, desde a escola, posso dizer assim, eu sempre tive uma vertente virada para o direito. Então, eu sempre disse que eu quero ser advogado. Concurso, não, quero ser advogado, né? Então, fui para Salvador, estudei, fiz Direito pela Universidade Católica. E aí, quando eu encerrei a faculdade, me graduei, passei na OAB, aí vem aquela pergunta, né? Que área eu vou seguir? Pensei, falei, eu não quero seguir a área, o comum, o geral. Então, comecei a observar ao meu redor, né? Minha esposa, que na época era namorada, também é da área de saúde, ela é dentista. Então, eu vi ali dentro de casa vários questionamentos na parte jurídica, no que concerne a questão da saúde, né? De dúvidas, né? De documentos médicos, né? Termo de consentimento, o que fazer em determinadas situações. Tem alguns colegas médicos também que sempre vinham tirar alguma dúvida comigo. E eu comecei a pensar assim, poxa, é uma área que eu tô vendo que existe uma defasagem de profissional especializado, assim, pro médico, né, pro dentista, né. Também, de outro lado, observei uma crescente no número de ações relacionadas à saúde, né. A que você acha que se deve essa crescente? Vinícius, eu acho que há dois fatores, né? Porque, assim, esse é um fenômeno que nós conhecemos no direito, que nós falamos de judicialização da saúde, né? E aí envolvem questões de erro médico, propriamente dito, e questões de planos de saúde, né? Então, tem essas duas questões que fizeram esse boom, né? Nessa área. E eu acredito que com o maior acesso à informação da população, né? Com a informatização, com o Dr. Google que está aí. Sim. Né? Infelizmente, às vezes para o bem, às vezes para o mal, né? As pessoas começaram a ter mais acesso ao conhecimento e ali começaram a questionar determinados atos, né? Porque quantas vezes eu mesmo na minha área já me deparei, eu atendo um cliente e o cliente já chega com a resposta pronta. Né? Então, na área médica, eu acredito que também não seja diferente, né? Então, a pessoa, às vezes, ali se questiona, vai lá e ingressa com a ação. Muitas vezes, sem qualquer respaldo, fundamento, às vezes sim, né? Também. Então, eu acredito isso à facilidade de acesso à informação. E, por outro lado, também, eu acredito que talvez uma queda na qualidade de ensino, né? De algumas universidades, né? Então, eu acredito justamente a essa questão. E eu achei legal o que você falou. Quando você formou, você já não queria concurso, né? Não. Queria mexer. Sempre quis advogar. Né? Viu sua esposa dentista. Meu pai também é dentista, né? Um abraço
o seu Lincoln, cruzeirense doente. Eu ia perguntar se era galo, né? Não. Graças a Deus não tem isso, né? Mas e aí, como é que foi empreender nessa área? Né? Porque eu acho que é empreendimento, empreender, né? Sim, aí como eu ia falando, eu pensei, eu falei, eu preciso fazer uma área. E eu queria pensar fora da caixinha, eu não queria fazer o que todo mundo fazia. Né? Então eu vi essa dificuldade em encontrar profissionais especialistas nessa área. E no meu caso, por exemplo... Isso foi logo que você formou? Logo quando eu formei. Eu falei, eu tenho que pensar em alguma especialização. E eu vi, na minha área, por exemplo, e eu pensei do lado do profissional da saúde. Eu não pensei no paciente quanto profissional da saúde. Então a minha vertente é voltada para a defesa do profissional da saúde. Então aí que eu encontrei, que eu tive certeza, assim, que era aquele caminho que eu deveria seguir. Porque eu via que nessa área tinha poucos profissionais, né? E juntado com o boom de ações judiciais aí e outras questões, né, extrajudiciais, que eu vi muitas dúvidas surgindo, né, o que fazer em determinadas situações. Eu falei, então, eu acho que é um nicho interessante para se atuar. E aí, tô caminhando aí, tô vindo aos pouquinhos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, assim, me interessou muito, assim, você fez um curso em compliance, né? Compliance é até difícil explicar, até para o nosso colega, o que é compliance, né? Por que você escolheu fazer uma especialização em compliance? Explica um pouco para quem não está ouvindo, vendo, o que é isso e por quê, qual é o motivo que você escolheu fazer um curso nessa área aí. Vamos lá. Compliance digamos assim, em termos fáceis, você faz ali um estudo, um gerenciamento de riscos, né? Daquele profissional que você tá ali cuidando. E assim, na área médica, principalmente, o brasileiro em si, geralmente só procura advogado quando a bomba estoura. O problema tá lá. Quando o problema tá lá. E viu o advogado ali pronto para... E aí, então... É verdade. O problema nos chama, né? E então, eu vi a necessidade da gente oferecer esse compliance. O que é? Um trabalho preventivo, né? De orientação, né? De trabalhar ali de forma a minimizar os riscos, né, de evitar ações judiciais, né? Não só de evitar ações judiciais, mas de maneira a assessorar o profissional da saúde de como ele deve conduzir determinados atos, né, para que isso minimize os riscos ao exercício da profissão dele. Porque eu acho que o médico, o dentista, ele tem que se preocupar em exercer sua profissão, né? E essas questões paralelas, digamos assim, tão importantes quanto, eu quis... estudar sobre isso para poder assessorar esse tipo de profissional e lhe dar uma segurança para que ele possa exercer a sua medicina da forma mais segura possível. Uma curiosidade, Luiz. Esse profissional, você tem mais ele, né? O médico da área de saúde, mais nessa questão do compliance. Sim. Mais como contratado como pessoa física ou mais pessoa jurídica? Olha, nós temos pessoa física, o médico em si, e pessoas jurídicas, que aí englobam clínicas e hospitais. E você hoje, você tem mais... médicos ou outras áreas de saúde? Hoje como temos mais médicos e dentistas. Médicos e dentistas. Bem preocupados com essas questões do termo de consentimento, né? Porque o termo de consentimento é um documento hoje indispensável e muito importante. E sempre a minha orientação a todos eles é que, por favor, evitem modelos do Google, né? Evitem modelos genéricos, né? Então, o termo de consentimento a gente tem que trabalhar de uma maneira individualizada. Específico para cada caso, procedimento. Porque, Rafael, na justiça funciona assim. O termo de consentimento junto com o prontuário, né, são os dois documentos ali, posso dizer, que mais importantes para guardar todas as informações médicas, né, em uma eventual defesa. Talvez os únicos, né? Talvez os únicos. Então, ali você tem que preencher bem um prontuário, você tem que ter um termo de consentimento muito bem elaborado, específico, né, que não deixe margem para dúvida para o paciente. Mas tem uma dúvida, porque assim, o termo de consentimento, ele não isenta o médico da culpabilidade, da responsabilidade. Não né? isenta. Mas ajuda, atenua? Ajuda. Porque assim, se houve erro médico, claramente não vai ser possível. Mas assim, muitas vezes a gente vê na justiça casos em que você tem a certeza absoluta que não houve erro médico. E como eu vou provar que não houve erro médico? Eu tenho que demonstrar a conduta do médico. E onde eu vou demonstrar isso? Pelo prontuário, bem preenchido, bem elaborado, e pelo termo de consentimento. Bem escrito, bem redigido, simples, objetivo, né? Porque o termo de consentimento nada mais é que você cumprir com o dever de informação ao paciente,
né? Então, você deixar ele claro dos benefícios e riscos que envolvem toda aquela conduta terapêutica. Né? É que muitas vezes o paciente entra com um processo chamando de erro médico uma complicação que talvez fosse prevista naquele tratamento, né? Pudesse natural. acontecer, né? Tivesse um percentual de Sim, chance com que certeza. acontecesse, né? E essa é a minha dúvida. Você acha, né? Porque quando fala de advogado, a gente já fica com medo, né? O médico. Mas você acha que o erro médico está tendo mais ou você acha que está tendo mais processos para tentar se aproveitar de Olha, eventuais erros médicos? Pela minha experiência, eu tenho percebido que tem tido mais processos, justamente por aquela questão que eu falei, com a maior facilidade de informações e até uma maior facilidade da população ter acesso a um advogado, que antigamente não era possível, o advogado era para poucos antigamente, né? Então, eu acredito a isso. Erros médicos, obviamente, que existem. É inerente, né? Né? E aquela questão que você falou é muito importante. Às vezes a pessoa processa, mas foi uma questão ali inerente ao tratamento. A gente tem que deixar claro que a atividade médica é atividade de meio e não de resultado. É porque assim, Isso tem uma portaria até do CFM, né? Sim. Exato. O que muda um pouquinho é cirurgia plástica, né? Cirurgia Cirurgia plástica é que não é... Polêmica essa questão. Polêmica, já a gente chega nela. Guarda a polêmica mais pra frente. Mas, de fato, assim, é difícil você ter no termo de consentimento e abranger todas as complicações possíveis. Assim, é uma discussão que eu labuto nessa discussão há muito tempo, ajudei na confecção de alguns termos de consentimento do ponto de vista geral para hospitais ou para serviços específicos, né? A gente discutiu bastante o termo de consentimento da cirurgia do quadril, enfim. Quando você pega, e Rafa sabe muito bem disso, na cirurgia torácica, você pega uma cirurgia específica, tem as principais complicações, né, as mais prevalentes, mas tem aquelas São com um gerais. percentual muito pequeno que pode acontecer, mas que se acontecer, poderia. E você deixar tudo aquilo relacionado no termo de consentimento é difícil, assim. Eu acho que, assim, eu queria ouvir de você se a gente consegue realmente cobrir todas essas possibilidades. Eu acho que não, né? Não sei. Realmente, no dia a dia, na prática médica, é muito difícil, né? Principalmente para profissionais que atuam na área pública, né? É mais difícil ainda. Então, eu acho assim, que o termo de consentimento, quanto mais você puder colocar informações, melhor. Mas eu sei que nós temos que chegar a um equilíbrio, a um meio termo, para que você tenha todas as informações, mas que também não prejudique o andamento do próprio exercício do dia a dia, né? Então... Algumas vezes, Rafa, não sei se acontece com você, alguns colegas pedem, vêm me pedir, né, principalmente atendimento de emergência ou que envolve ortopedia propriamente dita, para ajudar numa defesa, né, de fazer, fazer uma ajuda técnica e tal, um parecer técnico. Fiz alguns recentemente, e o que a gente percebe, assim, mais do que o termo de consentimento, é o prontuário mal preenchido. Eu ia tocar isso, o prontuário mal preenchido. Rapaz... Tinha um professor meu antigo, ele falava, preencha o seu prontuário com letra... Legível, né? Talvez hoje o computador prontuário eletrônico, ajuda, né? Sim, com certeza. Mas é o prontuário. Na minha área, inclusive, assim, na ortopedia, geralmente as pessoas preenchem mesmo, bota muito dado técnico, né? Sim. Resume bastante. E isso é péssimo. Eu lembro que eu escrevo muito no meu prontuário e alguns colegas falaram, pra que você escreve tudo isso? Eu falei, rapaz, mas tem que escrever. O seguro morreu de velho, né mesmo? Na sua visão, o que é mais importante? Se for para escolher alguma coisa, eu acho que deve ter os dois, mas se for escolher alguma coisa, o prontuário bem preenchido ou o termo de consentimento? Mas é uma pergunta difícil, eu não consigo escolher entre os dois. Eu acho que nós temos que dar importância, a mesma importância aos dois documentos. E no direito a gente tem um ditado que diz assim, o que não está nos autos ou no processo não está no mundo. E se eu puder transformar isso para a medicina, eu digo que não está no prontuário não está no mundo. Né? Então Boa. é bem interessante a gente ter a atenção Boa. devida a esses Bacana documentos. isso aí. Essa é bom fazer um corte. Exatamente. Agora, é uma curiosidade, né? Você atende muito dentista. A gente sabe que no meio médico é mais plástico, né? Obstetrícia também tem. E na área de dentistas, o que você pega mais, assim, de... Questões mais estéticas. Estéticas também. Estética é o que ganha. A odontologia hoje tem muito procedimento estético, né? Exatamente. Na medicina, as áreas que mais sofrem ações judiciais são obstetrícia, sim, né? Cirurgia geral, plástica e ortopedia e trauma. São bastante, os né? E o que é o contrato de tratamento? Porque é diferente, né? Pronto. O contrato de tratamento, né? Tem essa denominação assim, a gente pode chamar também de contrato de prestação de serviço.
né, que diferente do termo de consentimento, onde você está ali informando sobre a conduta terapêutica a ser abordada, do contrato de tratamento ou contrato de prestação de serviço, você vai estabelecer ali a relação médico-paciente no que concerne à sua prestação de serviço. Ali você vai dizer o que você vai fazer, qual é o valor dos seus honorários, todas essas questões, né? Então, um contrato de prestação de serviço, que também é fundamental você ter para você estabelecer limites, né, na relação contratual. Né? Mas aí é um contrato que vai dizer, eu vou te operar, a cirurgia vai ser essa, eu vou te fazer tantos acompanhamentos pós-operatório, vou te visitar tantas vezes no hospital. É isso? É assim? Não. Basicamente isso, é um contrato de prestação de serviços mesmo, né? Onde estabelece, claro que esse contrato a gente tem que levar em consideração as especificidades médicas, né? Eu não posso limitar um atendimento, vou te atender 2 vezes só, fez uma cirurgia, eu vou te atender 2 vezes. Então, não é possível, e né? é isso que eu queria saber, por exemplo, esse contrato, vamos lá, a gente sabe que cirurgia pode complicar, Sim. né? E isso especificando, colocando isso direitinho, e às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia particular, mas vamos supor, era para ficar 2 dias, ficou 15, 20, né? Muitas vezes o médico ele não cobra mais, né? Mas o hospital vai cobrar. Sim, lógico. E aí, às vezes, o paciente entra na justiça. E aí acaba que sempre o processo é para os dois, né? Sim, hospital e médico. Nesse caso é importante você delimitar no contrato a responsabilidade do médico e a responsabilidade do hospital. Tem como. Tem como, né? Até porque o médico... muitas das vezes ele está ali operando, às vezes alugando, né, o centro cirúrgico e tal, e existem responsabilidades que são inerentes propriamente só ao hospital, né, não ao médico. Nessa questão aí, você falou que o número de dias internamente, isso é questão de hotelaria, né, então o médico não tem gerência sobre isso, né. Então, essas coisas tem como a gente especificar, né, analisando cada caso a caso, né, verificando as possibilidades, o que pode surgir, o que não pode surgir. Isso, pra gente chegar a um denominador comum aí, é muito bom a conversa entre o médico e o profissional, né, do direito. É porque eu já vi um caso que o paciente complicou e aí teve que ficar mais tempo. A família entrou na justiça cobrando do médico o valor que eles pagaram a mais para o hospital. E isso, Rafa, assim, em grandes hospitais, né, quando você vai fazer o resultado do hospital, o resultado do serviço, a quantidade de processos, né, que o hospital tem e que perde, né, que tem que desembolsar, isso entra no resultado financeiro do hospital, entendeu? Sim. Então, assim, um hospital que é corpo clínico aberto, que recebe médico de fora para operar, plástico, por isso que tem muito processo, que vai junto o processo, né, o hospital vai junto. Então, tudo isso tem que ser analisado. Aí eu levanto a bola até para falar um pouco que a gente presta consultoria, né, na área de saúde, a gente tem uma empresa, a VRK, e quando a gente vai identificar problemas junto a serviço de saúde, a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa também, Com né? certeza. Então, a gente já tem um tempo atuando, né? Capital Então, de giro, né? Exatamente. Tudo isso aí... Tudo isso entra no cálculo. Tudo isso faz entra parte no do cálculo. risco do negócio. E que muitas vezes o gestor ali Não esquece, faz. não faz. Mas faz parte. Faz parte do negócio. As grandes empresas hoje já incluem as indenizações como custos operacionais, porque ela tem uma previsão de que todo mês aquela média ali vai vir para... Só que ela tem que ter um índice para isso, né? Quando começa a ultrapassar, tem que ver o que está acontecendo de errado. É o perfil do profissional que eu estou trazendo, né? Então... Exatamente. É por isso que é importante o compliance, que é você gerenciar os riscos. Né? Você diminuir, tentar fazer o máximo com que essas demandas sejam mínimas. Diminuir né? o fora da curva, né? Exatamente. Ele vai acontecer, mas diminuir Não tem como a gente zerar, né? não tem. É difícil. Mas talvez minimizar o desastre que ele traz, muitas vezes. Às vezes, é porque assim, a gente não tem como controlar quem vai entrar na justiça. A pessoa que está entrando, ela acha quem vai complicar. E ela acha que tem direito, ela vai entrar na justiça. Então, às vezes a gente pode não conseguir diminuir o número de processos, mas por outro lado, a gente pode conseguir aumentar o número de improcedência dos processos. Entendi. O que a gente percebe também, eu queria te perguntar sobre isso, em relação aos processos que chegam para você, para liberação de procedimento, liberação de medicamento, a gente sabe que às vezes tem procedimentos que estão sendo propostos aí fora, que não são procedimentos talvez regulamentados completamente pela ANS, ou medicamentos também nesse sentido. Como é que esse volume de processo, como é que está caracterizando isso aí no seu dia a dia? O que é que você tem visto? Olha, nas questões dos planos de saúde em si, da saúde suplementar, os planos, infelizmente, essa é a realidade do plano de saúde. Parece que quando você mais precisa é quando eles mais dificultam o fornecimento, né, do procedimento. Né? Então, assim, eles, principalmente quando há um procedimento que não está ali previsto no famoso rol da ANS.
né? Recentemente até foi uma discussão Isso. onde o STJ entendeu que o rol era taxativo, era só aqueles procedimentos e acabou, o Congresso foi e derrubou, fez uma lei, não é taxativo, é exemplificativo. Aproveitando eu te fazer, pode explicar isso para o nosso ouvinte, a diferença, né? Pronto. Então, assim, a ANS estabelece uma lista de procedimentos em que o plano de saúde ele é obrigado a Cumprir. cumprir, a custear, né? Só que o plano de saúde tem um entendimento que aquele rol é aquele e acabou. Fora disso, eu não vou custear nada. Só que as decisões judiciais, né, isso já vem de algum tempo, entendem, não, olha, esse rol aqui ele é exemplificativo, é uma lista De orientar. de orientar. Uma orientação só. Não quer dizer que um procedimento que não está nessa lista não deva ser cumprido pelo plano. Deve sim, desde que tenha um relatório médico, a indicação, tudo certinho. Né? Também não pode ser um tratamento que a comunidade científica não reconheça. Aí, obviamente, que também foge à curva. Né? Mas os planos têm esse posicionamento, a judiciário tinha esse posicionamento. Tinha algumas divergências, alguns juízes entendiam também que era taxativo. O STJ veio e disse, não, é taxativo. O Congresso veio agora, salvo engano, em novembro, derrubou, fez uma lei dizendo não, é exemplificativo. Agora eu vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo nesse tema aí. Ó. Porque assim, eu fiz mestrado de saúde coletiva com ênfase em atenção à avaliação de tecnologia de saúde, certo? E a gente sabe que tem muitos medicamentos ou procedimentos que talvez ou não sejam tão custo-efetivos ou, de fato, assim, tem um percentual muito pequeno de efetividade, né? Existe inclusive uma comissão nacional para avaliação dessas coisas, principalmente para aprovação diante a Anvisa e tal, enfim. E a gente sabe que para... Comissão Nacional de Acesso à Tecnologia... Conitec. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Imagine aí, falando do outro lado, o gestor de um plano de saúde, onde o paciente oncológico, isso é muito comum na oncologia, entra lá tem um câncer X e tem um medicamento que lançou agora nos Estados Unidos que promete curar um percentual lá de, sei lá, 2, 3%. Foi aprovado, por exemplo, pelo FDA, mas não foi aprovado nem pela ANS. Pela ANS. E aí lá esse medicamento chega a ampola aqui no Brasil, eu vou chutar um valor assim bem exorbitante para R$1 milhão de reais uma ampola. Tem que usar 10 ampolas. Isso aí para um plano de saúde, né? Sim. Então, como é que é essa visão aí do outro lado? E às vezes, só dá uma adendo, não é nem para o plano. Às vezes o plano ele é obrigado a fazer, ele contrata a clínica faz, ela compra o medicamento, mas o plano às vezes não repassa o valor para a clínica. Ou quando é o SUS, o gestor público também tem o seu orçamento ali, né? Complicado com esse tipo de tratamento, né? Aí são os chamados medicamentos de alto custo, né? E, em sua grande maioria, os planos negam e o poder público também nega. Na sua grande maioria também os juízes deferem. Porque o juiz vai pegar lá câncer... Pega um relatório, né? Relatório médico. Relatório médico, o juiz não vai querer essas coisas nas costas dele, então... Fornece um medicamento, vamos discutir depois, tendo relatório médico, tudo certinho. A maioria das decisões são favoráveis, né? Mas são questões que, em relação a esses medicamentos de alto custo, que tem que ser estudado caso a caso, né? Tem que estar bem, tem que ter um embasamento científico, não pode ser qualquer medicamento, né? Um medicamento que lançou hoje, né? Cadê a comprovação científica, né? Então, são nuances assim que a gente tem que levar em consideração, o juiz leva em consideração no momento de proferir a decisão, e os planos de saúde, os planos de saúde é uma empresa, na verdade, né? Onde o objeto é a saúde, mas nós sabemos que muitas vezes o plano de saúde não se preocupa tanto com isso, né? E preocupa mesmo com a questão financeira, né? Essa é a realidade. Não é à toa que nós temos aí, das ações de saúde hoje, basicamente 40%, 50% são em face de plano de saúde. Alta, hein? Entendeu? Então, para você ver o que esse mercado proporciona, né? Em termos de divergência. Né? E não é uma conta barata, né? O plano, não quer dizer também que tá dinheiro sobrando para eles, porque a gente sabe que a sinistrilidade é alta, né? A maioria acima de 90%. Isso aí não sobrevive. Né? Então, você compara seu plano de seguro de carro e seguro de plano de saúde, você vê, o seu carro, a sinistralidade é baixinha, né? Sim. Plano de saúde, a sinistralidade é altíssima, né? São os dois lados da moeda, né? Cada um vai puxar para si, né?
Esse controle é difícil, né? Essa gestão é difícil, porque você está trabalhando com saúde, né? Com pessoas, mas tem que ter o resultado financeiro. Isso tem conflito ético, moral, técnico, sim, rapaz, com certeza. É difícil. Difícil. Vamos passar aqui para agora, pensando ali no médio. A gente vê muito médio nas rodas nossas. É demais, o tempo inteiro. Demais. A saúde ficou pejotizada, a gente não tem 13º, né? Cada dia menos, talvez, no nosso país, nós vamos ter concursos públicos, porque o gestor público ele não entende que isso é a melhor forma para ele, ainda mais na área de saúde. E onera o serviço público, né? O concurso público onera demais a folha. Com né? certeza. Mas como é que você falaria para um médico, como é que ele se defende nessas questões da pejotização, de realização de contratos? Rafael, hoje, como você adiantou, nós temos 3 formas de contratações, né, de médicos. CLT, concurso público e PJ. Pessoa jurídica, eu posso dizer que deve representar 80% dessas contratações. Ou mais. Ou mais. Né, que é a famosa pejotização, onde um médico cria uma pessoa jurídica, né, e ali vai prestar o seu serviço para o Estado, seja para o Estado, para o hospital particular. Né, muitas vezes ele cria ou sozinho ou com alguns colegas. Né? Então, aí são muitas questões que envolvem também questões tributárias, né? Questão de tributos, né? Então, assim, eu até assisti um podcast de vocês passados, da contadora. Eu ia falar dela. Muito interessante. Érica, um abraço, Érica. Você de novo, hein? Assisti. Você viu que ela fala, né? Se não tiver uma PJ, você não é contratado. Exatamente. Porque hoje em dia, os hospitais, os gestores exigem a PJ para contratar. Então, se você não fizer PJ, você vai ficar fora do mercado, né? Então, na CLT, você vai ter direito ali a todas as questões trabalhistas, 13º, FGTS, férias e daí em diante, né? Se você rescindir seu contrato, você vai ter direito a todas aquelas multas, as verbas rescisórias, né? Mas, por outro lado, você vai ter que cumprir um horário, vai ter que bater ponto, né? É uma coisa mais engessada, né? Já na PJ, você tem a maior liberdade, porque você é um prestador de serviço, como se fosse um terceirizado. Né? Você tem um contrato ali, obviamente você vai seguir as cláusulas contratuais, mas você tem uma maior liberdade, né? E aí o contador vai poder explicar melhor as questões agora, tributárias. Algumas coisas, sim, realmente, mas com a gestão pública ainda depende. Por exemplo, se o aviso prévio é 90 dias, né? Porque como é uma empresa, com o governo a gente tem que ter um aviso. 3 meses, Sim. né? Uhum. E tem essas questões. Na privada, instituição privada, não. Com a PJ... Acabou, não quero mais, vai sair. E assim, existem casos na justiça em que o médico que tem PJ ingressa contra o hospital pedindo reconhecimento do vínculo. Teve gente que já conseguiu, né? Tem decisões favoráveis. Que ele conseguiu comprovar vínculo. O vínculo. Mas aí tem uma discussão moral nisso aí. Né? Sim. Tem uma discussão moral. Como é que ele... E ele recebe como? Ele receberia ali como se tivesse um valor de 13º, essas coisas? Na verdade, quando ele é PJ, ele entra com a ação dizendo, eu não sou PJ, isso aqui foi digamos assim, uma fraude. Na verdade, eu sou funcionário, eu sou empregado, ele pede o reconhecimento do vínculo. A partir do momento, né, aí vai depender de cada caso, vai analisar as provas, se estão presentes todos os requisitos. Se o juiz entender que o médico, ele, na verdade, era um funcionário mesmo, de fato, que aí você busca a verdade de fato, todas as verbas inerentes ao contrato de trabalho que estabelece a CLT, esse médico vai ter direito. E a tributação também, né? Tudo. Que aí vai passar para 27,5. Mas aí que entra a discussão moral que eu falei, porque é difícil, né? Porque assim, quando você sentou na mesa para negociar e que o gestor, público ou privado, falou, não, a contratação nossa aqui é via PJ, você tem que criar uma PJ, ou se você tiver, eu vou lhe contratar. Ele aceita trabalhar por aquilo ali, e lá na frente ele vai cobrar como se fosse pessoa física, sabendo que mesmo assim ia ter escala e tudo, moralmente, eu acho aí são questões mas é morais discussão. E éticas, outras discussões. E muitas vezes também, principalmente você estando ali em um... Porque hoje em dia nós sabemos que nós vivemos em um círculo, né? Vocês possivelmente conhecem a maioria dos médicos daqui de Conquista. Né? Conheço, mas não. Não conhece mais não? Muito tempo, tem muito médico. Mas assim, possivelmente se um caso desse sai aqui contra algum hospital daqi, acho que a comunidade vai ficar sabendo. Com certeza. Né? Então essa questão do moral... a gente sabe o que acontece lá em Goiás, que um médico conseguiu ganhar, né? Agora, para o juiz também, qualquer um que está lá há 5 anos trabalhando, por exemplo, num hospital como PJ, o
o juiz vai olhar e falar, mas ele tem vínculo mesmo. Tem vínculo, vai ver escala, vai ver tudo, mas... Aí tem que analisar cada caso Pra mim, eu falo o seguinte, que o que é combinado não sai caro. Combinado não custa caro. Exatamente. Mas, olha lá, eu tô fazendo muito papel do advogado do diabo hoje aqui, eles não, Trocou as cadeiras aqui. Não me bate não, meu amigo. Aqui é paz. Agora vamos entrar num tema polêmico. A gente falou aquela hora, né? Você falou de plástico e tal, enfim. E hoje tá muita modinha, internet. Sim. Propaganda, antes e depois, né? Antes e depois. Selfie dentro de centro cirúrgico, mostra paciente. Rapaz, só absurdo. Eu vou falar só absurdo, porque se você pegar o regulamento do CFM, rapaz, é muito claro como é que é feito. Lógico, a gente sabe que aquele regulamento também é um regulamento antigo, né? Precisa se atualizar. Merece atualização. Merece, porque a tecnologia veio e tal. E acompanhar, né? E agora, exatamente. Mas tá sim, agora só para deixar claro que nos Estados Unidos é uma outra visão, né? O médico lá, em termos de propaganda, é muito mais liberal. Mas a relação talvez do esses médico absurdos que tenham aqui, né? Que às vezes o paciente acaba de sair na cirurgia, lá tira uma foto, não sei o quê, né? Mas lá o médico ele pode publicar, fazer propaganda em revista com o nome dele, né? Mas lá a relação, e você pode falar melhor que a gente, a relação lá já é tipo uma relação do consumidor. Sim, né? sim. Então, assim, na verdade, não é mais uma relação não é mais uma questão de meio mais, né? Aqui no Brasil, né, que quem regula essas questões é o CFM. Né? E o CFM entende que o médico ele é um provedor da saúde. Então, o objeto principal é a saúde. Em segundo plano, vem a questão financeira, porque é uma profissão como qualquer outra e existem as questões financeiras. Mas a questão principal é a saúde. Então, o CFM, ao editar o Código de Ética Médica e algumas resoluções, ele tenta impedir essa autopromoção, essa mercantilização da medicina. Né? E aí existe uma série de vedações. Uma delas é a questão do selfie, né? Da postagem do antes e depois. E essa questão do antes e depois é uma questão polêmica, né? Principalmente para a área de cirurgiões plásticos, né? E assim, o que eu posso dizer hoje é que o CFM veda esse tipo de postagem, do antes e depois, porque ele entende que está havendo ali uma autopromoção e, de outro lado, também você está chamando para si uma responsabilidade. É isso que eu ia falar. O resultado. No seu direito, você acaba ofertando para o paciente um resultado. Então, você passa a ter uma responsabilidade não de meio, sim de fim. Correto? Corretíssimo. E isso é perigoso. Por que é perigoso? A beleza é subjetiva. Não, vamos supor que você fez uma cirurgia plástica de mim, olhei lá no seu Instagram, não, Vinícius, eu quero que meu nariz fique igual daquela pessoa. Aí você fez, porque você publicou antes e depois, não, tudo bem, vou fazer, você fez. Aí eu achei que não ficou. E aí? Ô, Luiz, eu não vou nem falar da cirurgia estética, que acaba tendo já uma responsabilidade um pouco mais de fim. Mas, por exemplo, eu sou cirurgião de quadril. Eu começo a postar na minha rede social lá o antes de uma artrose e o depois de uma prótese de quadril. O antes e o depois. Raio-x, paciente caminhando, não sei o quê. Aí vem um paciente pra mim, opera, fica ruim, tá lá manco, caminhando, não consegue caminhar, enfim. Eu ofereci na minha rede social um resultado. Eu passo a ter também responsabilidade de fim, não? Você chamou pra si a responsabilidade. Exato. É porque eu queria falar isso até para alertar os colegas que vão nos assistir, que quando você faz isso e depois você quer brigar na justiça porque você tem uma responsabilidade de meio, que você não vai ter mais responsabilidade de meio. Então a gente tá trazendo pra gente a cultura americana, né? Mas que isso também vai gerar consequências na frente. Consequências jurídicas. Aí tá lá, olha lá rindo lá, olha lá. E na verdade, aí, assim, a caixa registradora batendo aí. Né? Na verdade, a gente tá trazendo a cultura americana, mas no Brasil, essa cultura americana não é regulada. Pois é. Né? Como ele disse, o CFM não regula isso. E aí, a questão polêmica é porque, recentemente, em novembro, uma médica, cirurgiã plástica, ingressou com ação judicial em face do CFM, pedindo o direito de fazer o antes e depois. Eu vi isso aí. O juiz deu a liminar. E, na sentença, agora confirmou novamente. Opa! Ou seja, ela tem uma decisão temporária que ela pode publicar antes e depois, mas ela está assumindo um risco. E eu entendo que ela está assumindo um risco, né? Entretanto, surgiram algumas dúvidas perguntando para mim: sim, Felipe, mas agora, então, todo mundo pode fazer antes e depois? Pois é. Eu pergunto pra você, pode? Não, mas isso gera jurisprudência? Gera. Então pode. Não.
Calma. Calma. Depende. Olha eu querendo entrar na semana dele, né? Depende. No direito, tudo depende. Vou pedir uma OAB, hein? Vou pedir uma OAB. Lembra um registro pra mim aí. Então, assim, essa decisão, o CFM entende que essa decisão faz apenas efeitos entre as partes que estão no processo, ou seja, entre o médico e o CFM. Então, somente essa médica tem o direito de fazer o antes e depois, porque ela está resguardada por uma decisão judicial. Mas outros médicos podem usar esse processo para pedir. Podem, mas eu acredito que é uma linha muito tênue. Eu agiria com mais cautela se eu fosse orientaria que, vamos lá, haja com cautela, analise os fatos, porque o CFM continua entendendo que aquela decisão só vale para a médica. Então, você já lançou nota dizendo que aquela decisão não vale para todo mundo, que continua valendo a vedação. Né? Então, vejamos que nós temos uma divergência. Então, 2 pontos que eu entendo que nós temos que agir com cautela. O primeiro, que é uma decisão temporária. Cabe recurso. Sim. Pode ser derrubada a qualquer tempo. E provavelmente o CFM deve ainda fazer uma análise disso, né? O primeiro ponto é que é uma decisão temporária, cabe recurso. O segundo ponto é que o CFM entende que não é para todo mundo. Né? Eu também tenho esse entendimento que não vale para todo mundo. Né? Apesar de alguns colegas discordarem, mas eu tenho esse entendimento, eu agiria com cautela. E o outro ponto é que também existem decisões judiciais favoráveis ao CFM e outros médicos que ingressaram com a mesma tipificação que foram julgados improcedentes a ação. Entendi. Né? Além do mais, nessa ação em específico, só foi suspensa a linha G da resolução que trata disso. Uma linha só. Só que existem outros artigos em outras resoluções no Código de Ética Médica que também estabelecem sobre isso. Então, se você for partir para uma análise jurídica, eu diria cuidado. Lá foi suspensa uma linha, mas existem outras normas que também regulamentam isso. Agora, recentemente o CREMEB teve aqui em Conquista e em outras cidades aqui no Uruguai fazendo o CREMEB itinerante. E uma das coisas que foi falado sobre, sempre tem uma palestra sobre propaganda médica, né? E a gente, enquanto médico, né? A gente faz parte do CREMEB, a gente paga uma anuidade, enfim, o médico fica muito nisso. O CREMEB não faz nada, isso aqui. A gente questionou. Vem cá, como é que é essa questão da propaganda médica? Eles só podem atuar se forem provocados, ou seja, para o CREMEB avaliar uma propaganda que Rafael está fazendo lá de antes e depois, tem que fazer uma consulta. Eu teria que denunciar. O outro médico ou alguém, um usuário, tem que mandar uma mensagem. Porque qualquer cidadão pode denunciar. Exatamente. Mas é isso que eu queria que você até falasse. Porque talvez você não veja isso muito. Você está vindo de Salvador, mas a gente que roda, a gente vê quase nada aqui. A gente roda, às vezes, no interior, a gente vê médico fazendo propaganda em outdoor. Já vi. Rapaz, né? O melhor médico da região. Isso não pode, Maria, né? Eu entendo que é uma autopromoção. Quais são as principais situações que você vê muito e dá um conselho para o médico? Isso que você está fazendo não pode. Olha, a questão do antes e depois, né? Primeiramente aí que é vedado. É uma questão polêmica, mas eu, se fosse orientar... Não faria. Não faria. Essa questão de uma autopromoção, sou o melhor médico, né, da região. Já vi questões assim, por exemplo, já vi assim, venha fazer determinado procedimento com condições especiais. Isso é mercantilização. Tirar foto. O cara operando, tirando foto. Também não. Né? Então... Mas, por outro lado, Rafael, voltando, Vinícius falou isso lá no início, não sei se foi o Vinícius ou você, isso é o que nós temos hoje, mas eu acho que o mundo vem mudando, as redes sociais vêm fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia, então eu acho que, por que não sentar a classe médica, o CREMEB e a sociedade e discutir um avanço dessa legislação? Não é fazer o libera geral, também não podemos... eu acho, no meu entendimento, não podemos mercantilizar uma profissão tão bonita como a medicina. Né? Eu ainda acho que a saúde é o principal objeto a ser protegido. Né? Mas também, por que não flexibilizar algumas situações? O CREMEB já pensa assim. Quando né? a gente questionou, né, a doutora Aline, enfim, ela mesma falou assim, a gente precisa avançar nessa questão legislativa nossa, né, junto ao CFM e tal, mas não é uma coisa tão simples. Sim, né? sim. Então a gente precisa acompanhar, mas guardando o objeto principal, que é a saúde. Né? E pegando esse gancho, né, de avançar, a gente teve agora, 27 de dezembro, né, a lei foi promulgada sobre a telesaúde. Antes o CFM promulgou, né, sobre a telemedicina, tanto que
É mais bonito falar telesaúde. Telesaúde. Né? Porque senão fica um negócio muito... Fica feio, bairrista. Não é só para médico. Não é só Sim, para sim. qualquer profissional de saúde. E aproveitando você tá aqui, e aí? O que você achou? Já tem alguns processos já com você em relação ao atendimento por telesaúde? Não, ainda não tenho, não. Mas assim, Seria o processo assim, a câmera dele fechou na hora. O fundo lá tá os links arrumados, é sacanagem. Eu sou um grande entusiasta da tecnologia. Eu acho super válido a telesaúde, a telemedicina, porque houve assim, o mundo já utilizava, né? E o Brasil houve um avanço Sim, quando você disse iniciou-se muito bem. a pandemia. É. Né? Então, a telemedicina, se voltar assim para a área de vocês, é o gênero, né? Aí, as espécies, nós temos teleconsulta, teleinterconsulta, telecirurgia, né? Telediagnóstico Sim. e por aí vai. Né? A teleconsulta é a consulta online, que é a mais utilizada, né? A telediagnóstico já tinha um tempinho, né? Eletrocardiograma, já Sim. era exame de imagem. Eu vou te falar de uma coisa muito mais antiga até, que é se a gente pensar no conceito de telesaúde, telemedicina, enfim. Eu estava num congresso em Brasília recentemente, né, o Congresso das Santas Casas e tal, e do meu lado sentou uma senhora que eu já conhecia de muito tempo do São Rafael na época, que ela é do Monte Tabor, dona Liliana Rosoni, e não foi Liliana, não, foi... Eu vou lembrar, foi uma outra senhora do Monte Tabor, e a discussão, o tema da palestra era telesaúde, telemedicina, com o professor lá da USP, o professor Chau, que faz muito isso lá e tal, enfim. E ela falou, não, isso aí já usa há muito tempo. Aí ela falou que na guerra, acho que foi na guerra da Iugoslávia, sei lá, tinha uma equipe de médicos lá, né, generalistas, cirurgiões, enfim, para operar os pacientes de guerra, tratar, e uma equipe em outro país, orientando por telefone o que fazer naqueles casos. Isso é uma modalidade, sim, né? Isso é uma modalidade de telemedicina. telesaúde, telemedicina. Com certeza. Com certeza. Então, lá da Mas você acha que a lei vai ajudar a regulamentar mais? Sim, né? sim. A lei já foi promulgada, essa lei onde a telesaúde, né, que são para Sim. todos os profissionais de saúde que exercem sua profissão por meio de alguma ferramenta tecnológica. É lei número 14.510, Sim. 27 de dezembro de 2022. Ué. Tá bom. Tá. Aqui a gente se prepara. Não é só um rostinho aqui bonito não é só na TV. rostinho bonito, não. É bonito não, né? É. Não, E aí, o que eu acho interessante também, alguns pontos positivos, é que com a telesaúde, nós estamos quebrando barreiras Sim. e facilitando o acesso da população à saúde. Né? Imagine seu Joãozinho, que está ali no povoadozinho, que precisa de um médico em determinada especialidade, que não tem na cidade dele, precisa ir para Salvador, para São Paulo, fazer às vezes uma consulta inicial. Pois é. Hoje você já lhe permite fazer isso. Né? Então, assim, eu acho algo fantástico. Eu acho fantástico. Fantástico. E aproveitando isso, como é que fica essa relação, por exemplo? Porque a lei, ela tem umas, né? Sim. Parece que você tem que armazenar prontuário. Sim. Mas o médico tem muito medo de falar com o paciente por WhatsApp, e-mail. Como é que fica essa questão da conversa do WhatsApp? Por exemplo, o paciente pós-operatório. Eu oriento que meus pacientes no pós-operatório... Se o pediatra tiver o WhatsApp do pediatra, ele para de trabalhar. Meus pacientes no pós-operatório, todos me mandam diariamente a ferida do pós-operatório para a gente ir acompanhando diariamente, que diariamente ele não vai no seu consultório todo dia, né? Então, todo dia, quando ele vai trocar o curativo em casa, eu vejo a ferida operatória. Como é que é isso? O WhatsApp, Pode e-mail, ser usado para processo? te ajuda, te atrapalha? Olha, eu acho que todo tipo de ferramenta pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Quem quiser utilizar uma conversa de WhatsApp para o mal, vai utilizar. Mas eu acho que o papel primordial ali do médico, você está ali, se você estiver ali prestando assistência, eu acho que isso está favorável a você. Está lhe mostrando o cuidado que você está tendo com o paciente. Isso cabe no processo. Se Sim. o paciente entrar com Pode você, utilizar, pode sim. utilizar, né? Pode. Sim. É um meio de prova, né? Então, assim, a lei também estabelece algumas questões se você for realizar a telemedicina. Por exemplo, a obrigatoriedade do termo de consentimento. Sim. Dizendo que vai ser por telemedicina, né? Que suas imagens e dados serão guardados, que aí tem LGPD. Sim, também tem LGPD, que ser observada. Rapaz, LGPD tem que ser observada Tem que ser de forma observada. cuidadosa aí. Então, nesse você tem que negócio. ter uma ferramenta, digamos assim, certificada, né? Que guarde esses dados, porque senão você pode ser responsabilizado, né? Você
ao emitir relatórios, atestados, tem que ter um certificado digital pelo ICP Brasil. Então, na verdade, não adianta eu fazer uma videochamada Não. pelo FaceTime, só para esclarecer a Não, isso é população, muito né? bom. Eu tive uma empresa Tem empresas especializadas nesse ramo durante já. a pandemia, Sim. né, de telemedicina. Telepulmão. E aí a gente preferiu contratar uma empresa por conta disso daí. Especializada. Porque você tem que ser obrigado a armazenar na Dados, nuvem. exato. Você tem que ter a certificação digital. Sim. O CREMEB hoje até te dá ao médico já, né? Exato. É free. Não sei se É free por um ano, eu acho. É. Mas não é só ligar ali o WhatsApp, Não, conversei e acabou. O WhatsApp é mais um meio, né? E tudo isso tem que ser registrado em prontuário, Sim. mais uma vez, né? Mas é esse que eu acho que eu vejo é um problema. A gente conversa muito com o paciente no WhatsApp e muitas vezes quando você conversa, igual você está trocando a foto, isso aí é telemedicina. Só que você não está se protegendo ali. Exatamente. Entendeu? Só que aí... Não você não. Eu digo aí que quase 100% dos médicos. Ele só vai se proteger quando é o quê? Na consulta. Sim. Só que nesse caso já existe uma relação estabelecida, já teve consulta, cirurgia, então, na verdade eu entenderia se eu fosse o juiz. É uma questão de bom senso também, que também a gente precisa seguir tudo aquilo de forma... Com certeza. Né? É uma questão, tudo a gente precisa analisar o contexto, né? Uma questão de bom senso também, o contexto do porquê. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, você está realizando a teleconsulta, aí tanto o médico como o paciente, respeitando a sua autonomia, se quiser não, doutor, agora eu não quero mais online, não, eu quero a presencial. Tem que fazer, né? Então, aí é o direito do médico e do paciente. Primeiro parágrafo dele. Tá logo ali no início onde diz. Na resolução também é bem claro. Tem uma preferência do médico como do paciente. Exatamente. Porque existem determinadas situações que você precisa tocar no paciente, né? E às vezes o paciente, doutor, vamos marcar o retorno remoto. Né? O médico pode recusar. O médico ele tem autonomia agora com a lei de recusar. Sim. Não quero. O retorno comigo tem que ser presencial. Sim, autonomia. Autonomia do médico e autonomia do paciente. Sim. Aí entre isso a gente tem que achar um equilíbrio. E dentro disso ainda da tecnologia, a gente sabe que também vem crescendo aí o número de cirurgias robóticas, né? No Brasil e no mundo. Já teve processo também... não, de robótica também não. Imagina, agora vamos... Eu tô nesse meio. Vamos fosforilar aqui. O robô vai no processo? O robô não vai no processo. Agora, se houve algum defeito no robô, o fornecedor do robô pode responder. Isso. Porque, na verdade, Rafa pode falar agora, mais do que eu querer. O robô... Não tô defendendo, não, mas o robô ele é muito, muito... Preciso. A tecnologia é muito perfeita, né? Como toda tecnologia, ela pode falhar. Falhas, Você viu o Tesla recentemente lá, o carro que desgovernou e matou um monte de gente lá, né? Agora eu vejo assim que, poxa, não sei, eu acho que é difícil provar, vai ser difícil provar que o robô falhou, né? Já ouvi casos, nunca vi. Aí vai precisar de uma perícia, né? Que o médico... porque é um negócio assim, quando você tá com o olho lá, né? O robô, você tirou o seu olho, o robô para. Ele não funciona. E para mesmo, né? Não mexe o braço, não move. Você botou o olho, ele já fica habilitado. Né? Então, eu já vi, não na minha área, mas eu já vi relatos que no início, lá, quando começou, veio para o Brasil, isso aí deve ter 10 anos, né? Que ele teve um movimento, como é que chama? A gente fala de paradoxal. Sim, o médico fez um movimento, ele continuou. Sim. Não é igual você vai jogar um videogame. É como se tivesse um delay, vai né? Jogar um videogame, teve um delay. Mas foi lá, possível, né? No início. E teve uma lesão vascular, entendeu? Porque o problema tá aí, né? Que aí você pega uma grande artéria, uma veia, algum órgão importante. Porque a responsabilidade hoje são 3 requisitos. Conduta, tem que ter uma conduta. Tem que ter um dano, não há responsabilidade sem dano. E uma ligação entre o dano e a conduta. Para caracterizar a responsabilidade civil. Ô Luiz, eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente da questão tecnológica, mas que também tem a ver com a evolução da medicina, porque assim, existem muitas subespecialidades na medicina que não são reconhecidas como especialidades, né? São reconhecidas como área de atuação. Vou falar da ortopedia porque é o que eu vivo,
né? Então, na ortopedia, você tem uma subespecialização, por exemplo, cirurgia de mão, que é uma especialidade reconhecida. Coluna é uma especialidade reconhecida. As demais, cirurgia do pé, cirurgia do quadril, né? Enfim, não são especialidades reconhecidas. Mas o paciente, ele quer fazer uma prótese de quadril, por exemplo, ele quer fazer com um especialista em quadril. E o plano de saúde, às vezes, ou não tem esse profissional ali credenciado, ou, enfim, não quer contratar o profissional e diz, não, você vai operar com A, com B ou com C, que não é especialista. Então, como é que funciona isso? Como é que é a interpretação isso do lado de lá? Nesse caso aí, Vinícius, eu entendo e também, por experiência, vejo o judiciário nesse sentido, de que quando o plano não há um profissional ali credenciado na sua rede, ele é obrigado a custear. Mas é isso, aí eles se justificam dizendo, não, vou falar assim, ele fala que ele é ortopedista. Não, todos são ortopedistas. Todos teoricamente Ou, sabem. às vezes, por exemplo, um cirurgião... Mas entra a questão do reembolso também. Você tem planos que dão esse direito de você escolher seu médico e você vai lá e solicita o reembolso. Agora, nessa questão, eu ainda entendo, você falou de uma subespecialidade, que se a gente ingressar na justiça, eu entendo que a chance de êxito é alta. Né? Porque você... hoje em dia, as coisas cada vez estão se exigem mais especialistas, né? Então, assim, se você tiver uma boa documentação, um bom relatório médico, eu entendo que essa negativa do plano é indevida. Que recentemente eu fui, assim, solicitado por uma paciente para ser testemunha no processo dela num caso específico como esse, entendeu? Onde o plano não liberou que ela fizesse com esse subespecialista porque... O plano não estava reconhecendo. Exatamente, enfim. E aí fica isso em minha cabeça, né? Como é que funciona isso? Como é que o advogado vê, o juiz vê, enfim. Se existe algum direcionamento, porque apesar de talvez não ser reconhecido, mesmo o juiz que lá na frente, lá atrás, deu um veredito nesse sentido, pode precisar da especialidade e querer operar com um especialista da área, né? Sim. E às vezes a gente fala muito de plano, operadora, mas a depender dos estados, né, aqui na Bahia mesmo, o Planserv ele não obedece muito à regulamentação que é da Agência Nacional, né, de Saúde Suplementar, ANS, porque ele se considera uma autarquia do governo, então eu nunca vi paciente conseguir reembolso. Lá não tem. Porque a questão do reembolso também, a gente tem que analisar, são duas hipóteses. Uma é que se o plano não oferece na sua rede credenciada, né, ou não ofereceu em tempo hábil aquele procedimento, e outro ponto é a questão contratual que precisa ser observada também, que Sim. A questão do reembolso também está prevista em contrato, né, inclusive valores. Por exemplo, aqueles planos que reembolsam de forma totalmente integral são geralmente mais caros. Certo. Perfeito. Estamos chegando ao fim, mas antes você vai participar de um quadro aqui que você vai se apertar, né? E, rapaz, E aproveitar como o nosso é ócio, a gente tem que sempre lembrar de um cafezinho. E um cafezinho a gente lembra do café Reserva do Vale. É cafezão. 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 De altíssima qualidade, torra Rapaz, eu sou selecionada. cafezeiro, Isso é importante. Esse brinde vai ser para você. Muito E vai obrigado. ter mais um brinde. Vai ter mais um brinde do tá? café pra você Tem a também. nossa loja online, Café Reserva do Vale, tá? Procurem lá. Produto de altíssima qualidade de Vitória da Conquista. Não duvido disso. Tenho certeza absoluta que deve ser um café excepcional. Muito bom. Bacana demais. Já quero provar. Por favor, vamos providenciar essa prova para você agora. Vamos começar um quadro, que é o quadro Defina Seu Ócio. Né? A gente sabe da importância do ócio na vida de qualquer profissional, a gente sabe da sua correria, muito problema dos outros para você resolver. Então, você tem os seus problemas, os problemas dos outros, você tem que ter um momento para você. Um momento de relaxar. E a gente quer lhe conhecer um pouco mais fora desse... Do médico, fora do advogado. Diz aí pra gente um hobby seu. Um hobby? Sair pra comer. Tá saindo pouco, tá magrinho. Tá magrinho? Rapaz, o metabolismo tá bom ainda. Um filme. Posso falar uma série? Pode, claro. Um filme ou série. The Crown. Minha mulher falou que tá top 5 mais assistidas na história. É mesmo? Eu duvidei, pra mim é Seinfeld. Conta a história da realeza Sim, britânica. eu já vi, muito bom. Conta pra gente aí um livro. Rapaz, eu só vou falar livro de direito pra você. Pode ser. Pode ser.
Responsabilidade civil dos hospitais. De Miguel Kifuri Neto. Aí, tá bom pra nós. Já tá bom pra... Uma comida, já que você sai pra comer, Pizza. pizza. Ah, vai gostar de ir pra Itália, né? Vai. Música. Quero partilhar a vida com você. Boa, show de bola. E qual cantor? Rapaz, agora você tá me pegando. Mas eu conheço a música. Eu esqueci. Tá me fugindo o nome do cantor agora, mas a música eu sei. Pronto. Eu não sei se é Melinha, eu não lembro. É. É. Ana Melinha ou Ana Vitória? eu acho. Mãozinha lembrou ali. Nossa mãozinha, um abraço pra mãozinha ali. Maior do Brasil. Uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível. Não vai dizer que foi pra conquista, não. Foi inesquecível, porque o ônibus quebrou. Mas a viagem do ano passado que fiz pro meu interior pra poder ir casar. Oh. Rapaz, aí, ó. Rapaz, fala o nome da esposa. Pelo amor de Deus. Isabela. Rapaz, acertou, hein? Acertou, hein? Quebrou a gente, não foi? Exatamente. Agora a gente aumentou o passo em casa, né, velho? Senhora. E um sonho de viagem pra terminar? Sonho de viagem, um tour pela Europa. Aí vai pra Itália comer pizza. Comer pizza. E macarrão. E macarrão. Luiz, ó, foi fantástica a sua presença aqui. Eu acho que nós crescemos bastante e ganhamos bastante com esse Os bate-papo. ouvintes. Os ouvintes, então, devem estar lá, assim, eufóricos, e escrevendo e lendo, enfim, porque você trouxe muita informação importante, muito tema atual, né? Coisa que afeta diretamente o profissional de saúde, o paciente, o familiar, enfim, todo mundo se beneficiou desse episódio. A gente agradece muito a sua disponibilidade e sua presença aqui hoje, viu? Te agradeço, tá? E peço que você faça suas considerações finais e deixe seus contatos. Seus né? Rede contatos social, e no final essas uma coisas. mensagem para o nosso público. Aí. Pronto, vamos lá. Primeiramente, a honra é toda minha, tá? Tentei aqui ser o mais claro, breve, né? Apesar do pouco tempo, a gente tem muito assunto para falar nessa área, né? Mas espero ter sido claro aí, contribuído para essa discussão do direito médico. Eu acho que o direito médico tem que... O direito, ele tem que andar com a medicina juntos, né? Então, realmente, a honra foi minha, né? Agradeço bastante a receptividade de vocês. E é isso aí, vamos tocar a vida. Os contatos. Meus contatos, @LuizFelipe_BS. Luiz com Luiz com S. Esse é o Instagram, somente o Instagram mesmo. E uma mensagem pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador aí. Uma mensagem, fica aqui meu agradecimento também ao telespectador que irá nos assistir, né? Um abraço para todo mundo e que continue aqui assistindo esse pessoal que são gente fina demais e a prosperidade está com vocês aí, com certeza. Amém, obrigado. Bom ócio a todos. Bom ócio a todos, obrigado, hein? Até a próxima.